Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Vamos agora ao trabalho de matemática, o trabalho avaliativo, né? Como nós temos falado com vocês essa semana só de trabalho avaliativo. Vocês fizeram português segunda, terça-feira ciências, quarta-feira é hoje matemática. Amanhã ainda tem história e sexta-feira geografia, certo? Então, da mesma forma que foi apresentado para vocês em português e ciências, matemática também tem a folha de rosto, com as mesmas informações, certo? A quantidade de questões, qual é o conteúdo. Matemática, nós trabalhamos frações, leitura de frações, volume, lados de um polígono, cálculos, problemas envolvendo as frações, certo? Vocês estão recebendo esse trabalho dia 22. Nós colocamos um prazo de 4 dias, mas sempre lembrando a vocês que esse prazo, eu preciso de mais um dia, mais dois, não tem problema. Vocês podem enviar para a tia Cláudia, né, para o e-mail da turma 501A, ou para a tia Débora, para o e-mail da turma 501B, tá aqui embaixo, certinho. Então, vocês podem mandar para a gente quando vocês se sentirem à vontade, seguros, que fizeram o trabalho direitinho. Vamos ao trabalho. Diferente de português, esse totaliza 70 pontos. Tem tudo explicadinho aqui na folha de rosto. E os outros 30 para chegar no 100 são os trabalhos enviados para nós semanalmente que vocês mandaram, certo? Vocês recebem semana K, semana L, vocês vão completando a apostila, vocês têm exercício no caderno de atividade, vocês têm folhinha para serem copiadas no caderno. E quando vocês nos enviam, nós mandamos para vocês os gabaritos para que vocês deem uma conferida, assim como a gente pode explicar para vocês, olha, presta atenção aqui, você errou nessa continha. Então, tudo é passado para vocês quando a gente corrige o trabalho semanal de vocês, né? Tem sido feito dessa forma. Então, vamos lá. Todas as informações iguais, que vocês já tiveram em português e em ciências. Vamos ao de matemática. Complete as questões abaixo com bastante atenção. Olha só, nós temos um desenho, né, que representa uma fração. Então, tem um inteiro, que é o desenho todo, tá? O desenho todo, esse desenho aqui, que é do tamanho de uma moeda, certo? Foi dividido em 4 partes. Então, na letra A, você vai completar. Esse inteiro foi dividido em quantas partes? A tia Cláudia acabou de falar. Cada parte dele, como é que se chama, né? Numa fração. Quando a gente pega uma partezinha dele aqui, a gente denomina o numerador. Em quantas partes ele foi dividido é o denominador, certo? Desse inteiro, dessa figura aqui, quantas partes foram tomadas? Quantas partes foram rabiscadinhas? Quantas partes foram pintadas? Tá bom? Então, vocês vão ver lá. O inteiro foi dividido em quantas partes e quantas partes foram tomadas. Essa parte, eu vou repetir de novo, né? Essa parte tomada recebe o nome de... Isso aqui vai representar um número. E esse número, na fração, ele vai ser esse número que vai caber aqui em cima, certo? Ele vai receber o nome de numerador. A parte que foi dividida, a gente utiliza um número na parte de baixo da fração e esse número recebe o nome de denominador. O algarismo 1, aí vai repetir de novo. O exercício é bem repetido, vocês vão dar a mesma resposta.
O 1 recebe o nome de numerador, que ele fica na parte de cima, e o 4 recebe o nome de... Aí vocês vão completar. Número 2. O que é o numerador representa na fração? O número de partes que o inteiro foi dividido, que é a parte de baixo, ou o número de partes que foram tomadas, que é a parte de cima da fração. Vocês vão ter que identificar aqui. Entre o parênteses, vai numerar ou 1 ou 2. Molezinha também. Número 3. Vamos fazer a leitura das frações abaixo. Nós mandamos uma folhinha para vocês com como é que a gente lê o denominador, certo? Então, se a fração tem o 2 no denominador, ô tia Cláudia, ele vai representar meio. Se ela tem o 3, terço. Se ela tem o 4, quarto. E por aí vai, vocês têm isso no caderno de matemática, certo? Depois que a gente passa do 10, nós começamos a usar a palavrinha avos. Mas aqui não, aqui nesse caso, nós vamos ler o número de cima como ele é chamado, 7, e aí completa com a parte de baixo da fração. Escreve ela por extenso aqui, tá bom? Isso é fazer a leitura da fração. Número 4, o número aí, ele apresenta para mim decomposto, né? Ele apresenta-se como uma unidade de milhar, 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Eu vou compor esse número, eu vou formar ele em numeral. Que número que ele representa? Uma unidade de milhar, 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Se vocês lembrarem do quadro valor de lugar, lembrem-se sempre que a gente começa pela unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Fica mais fácil de vocês representarem o número, vão marcar um X aí nesse número que foi composto. Número 5. Escreva a fração correspondente a cada figura, igual ao exercício número 1. Vão ver em quantas partes foi dividido o inteiro, ele representa o denominador. Quantas partes foram tomadas, representam o numerador. A mesma coisa nessa figura aí, tá? Número 6. Prestem bem atenção sempre que vocês, para montarem a sentença matemática, que é a continha deitada, certo? A gente tem que prestar muita atenção na pergunta do problema. Olha só. Diana e Flávia colecionam papéis de carta. Elas poderiam colecionar figurinhas, mas são papéis de carta. Diana, ela tem 384 papéis. Joana, a metade. Então, presta atenção. E não está informado para mim quantos a Joana tem. Só informa para mim a Diana. Como é que eu acho a metade de 384? Eu tenho que somar algum número, multiplicar ou dividir esse número por algum número, né? Por 2, por 3. Metade é o meio, tá? Depois que eu achei a da Joana, eu vou ter lá embaixo, né? A sentença matemática. 384 dividido ou multiplicado, vocês vão pensar aí. Aí a pergunta que é o mais importante. Quantos papéis de carta tem as duas juntas? Então, eu não quero saber quanto a Joana tem. Eu quero saber quanto as duas meninas têm juntas. Eu sei o da Diana, vou achar o da Joana. Esse resultado eu somo para achar quanto as duas têm juntas. Na sentença matemática, vai entrar 2 continhas, no cálculo vão ser 2 continhas. A minha preocupação também deve ser com a resposta, que tem que ser completa. As duas juntas
tem tantos papéis de carta, tá bom? Letra B. Olha só. O Carlos, ele comprou 6 camisas iguais e pagou, né, R$ 138. O problema quer saber quanto custarão 9 camisas iguais a esta. Primeiro, eu tenho que saber quanto custou cada uma camisa. Como eu vou descobrir isso? Eu vou pegar o 138, vou dividir por 6. Achei o valor de uma camisa. Como eu quero saber de 9, eu multiplico por 9 e vou achar quanto custarão 9 camisas iguais a esta. Moleza também, vocês sabem fazer esse tipo de problema, prestando sempre a pergunta, atenção à pergunta do problema, tá? 2 continhas na sentença matemática, 2 continhas no cálculo para serem feitas. E a resposta: 9 camisas iguais a esta custarão R cifrão e o valor, tá bom? Beleza, se também colocar por extenso, tantos reais, não tem problema. Número 7. Que nome damos ao polígono de 5 lados? Primeiro, nós temos que saber o que é um polígono. Poli quer dizer muitos, gono quer dizer lado, isso é geometria, certo? Então, um polígono de 5 lados, lembra que o Brasil é pentacampeão, porque ele foi 5 vezes campeão no futebol? Então, como é que a gente chama um polígono de 5 lados? Como a gente chama um polígono de 4 lados? Também foi registrado no caderno de vocês uma listinha com o nome de todos os polígonos até o 10 lados, certo? Polígono com 3, polígono com 4, com 5, com 6. É só dar uma olhada no caderno que vocês vão achar essa resposta também moleza. Vamos agora ao número 8, que é para vocês acharem o volume de cada figura abaixo. Nós trabalhamos volume em várias aulas, certo? A tia Cláudia explicou para vocês que para nós encontrarmos o volume de um polígono, o que a gente faz? Multiplica o comprimento, que é a base, vezes a altura, vezes a largura. Sempre multiplicando. Então, aqui tem uma figura que tem 7 centímetros de comprimento, 10 de largura e 9 de altura. É multiplicar na linha aí 7 vezes 10 vezes 9. Também não vão ter dificuldade. E essa figura do lado vai multiplicar 6 vezes 6 vezes 6, tá bom? 6 vezes 6 vocês até já sabem, por causa da tabuada. Basta multiplicar o resultado por 6, que também vão achar quanto tem de volume cada figura, tá? E número 9, eu não pedi para que vocês fizessem a prova real, tá? Ah, tia Cláudia, mas a conta de dividir, que é a letra D e a letra E, eu vou fazer pelo processo longo. Não tem problema, tá? Não esqueçam de passar o número certinho para baixo. Copiar o número certinho. Na primeira conta, né? O 39 está no meio. Lembra que o 9 tem que ficar embaixo do 5, porque ele é unidade. Então, não pode colocar ele embaixo do 1. Vai posicionar 415. O 39, ele vai ficar o 9 embaixo do 5, o 3 embaixo do 1, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? E depois o 207. Ah, mas eu quero inverter. Tem problema? Não. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você quiser somar 415, 207 e o 39 por terceira parcela, também vai dar o mesmo resultado, tá bom?
Depois, 2.000 menos o 199. Lembrando que nós vamos pedir emprestado uma dezena. Esse último zero, ele não representa o número 0, ele representa o número 10, tá? Vai fazendo a continha. Depois, multiplicação por 9, divisão por 6, divisão por 5. Se no papel do lado vocês quiserem fazer no rascunho a prova real para conferir, tá ótimo. Se vocês, depois que acabarem tudo, quiserem conferir na calculadora toda a prova, também não tem problema. A calculadora é um apoio que a gente utiliza. Eu vou fazer direto na calculadora. Não, porque você vai precisar armar a conta, tá? Então, você só saber o resultado não vai te adiantar muito. Você vai ter que fazer a continha para mostrar para a gente que você fez a conta, o que vai lá para cima, o que você pediu emprestado. Então, eu acredito que vocês também não vão ter dúvida no trabalho avaliativo de matemática, tá, gente? Eu fico por aqui, desejo que vocês concluam a semana de boa, tá? Que vocês tenham dúvida. A tia Cláudia já conversou com a 501A, a tia Débora já conversou com a 501B, tem dúvida, tem caminhos para nos procurar. Nós estamos ao dispor de vocês, das mamães, dos papais que ajudam, das vovós, tá? Muito obrigado, descansem bastante, né? Vocês vão ter aí uma semaninha para ficar livres de trabalho e depois voltem com força total. Se Deus quiser, a gente já volta presencial, né? Em breve, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa sorte.